Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33. Vamos ler o versículo 14. Os irmãos que forem encontrando, se colocam de pé, para a gente perceber que todos já encontraram. Jó 33, 14. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz o seguinte: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Esse é o texto dessa manhã. Os irmãos podem sentar. E o tema da mensagem é dando continuidade à escola bíblica dominical. Hoje eu trouxe uma mensagem que combinasse com a nosso estudo, para dar continuidade ao entendimento. É isso que eu queria, que a igreja entendesse como Deus fala conosco, né? Então, como Deus fala conosco? Quais são os critérios para Deus falar com o cristão? Hoje nós vamos ver especificamente como é que Deus fala conosco. Eu gostaria de dizer que quando falamos sobre pessoas ouvindo a Deus, e Deus falando com pessoas, né? Aí se traz o entendimento de que muitas pessoas pensam que isso é algo muito místico, né? Que é algo como se fosse coisa fora do normal, algo fora do comum. Se você chega no meio de pessoas que não se relacionam com Deus e diz assim: Deus falou comigo, as pessoas se assustam. Deus falou com você, porque as pessoas não entendem que Deus não mudou. Assim como Deus era no princípio, né, que falava com os profetas, falava com o povo, Deus continua sendo o mesmo outro. E o fato é que Deus fala com pessoas. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus deseja falar conosco. Então, muitos anos atrás, saiu um artigo, né, na revista Time, com um título que dizia: Deus está morto. Meus irmãos, eu lembro desse momento, né, que saiu esse título. Foi um título que chamou muita atenção, porque quando se fala Deus está morto, tudo está perdido, né? Então, no dia seguinte, queridos irmãos, repórteres fizeram fila na casa do Dr. Billy Graham, né? E aí disseram a ele: Dr. Graham, Deus está morto? Foi a pergunta dos repórteres para ele, daquele grupo que se reuniu na frente da casa dele: Deus está morto? E aí Dr. Graham disse o seguinte, ele respondeu: vocês estão brincando, né? Dizer que Deus está morto deve ser uma brincadeira. Eu acabei de falar com Deus, eu acabei de falar com Ele, eu saí neste momento da sala onde Ele estava conversando comigo. Queridos irmãos, eu quero dizer nesta manhã que qualquer um de nós pode falar com Deus. Qualquer ser humano tem o direito de falar com Deus, só que precisamos estar conectado com Ele, estar em relacionamento com Ele, porque eu preciso estar em comunhão com Ele para ter algum tipo de relacionamento com Ele. Então a Bíblia diz que Deus nos fez de uma maneira que Ele pudesse se relacionar conosco. E foi assim que Deus, quando criou Adão, o que acontecia? Todos os dias, na virada do dia, no final da tarde, eu entendo aí entre 5 e 6 horas, né? Deus se dirigia ao Éden para dialogar com Adão, para bater papo com Adão, para conversar com Adão. Então a Bíblia diz que Deus nos fez dessa maneira. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Você foi criado para se relacionar com Deus, para ter comunhão com Ele. Então Ele criou você com a habilidade de de sintonizar-se nele, de se relacionar com Ele, de ouvi-lo, e Ele responderá a você. Eu falo
falei uma frase na escola bíblica dominical, aqui que eu dizia, no momento em que eu falei, eu disse: todos nós somos detentores do nosso espírito. O seu espírito está com você neste momento, pertence a você, e com o seu espírito você vai fazer dele o que você quiser. Você que vai dar o destino ao seu espírito. Mas isso, queridos irmãos, eu sei que um dia todos nós entregaremos o nosso espírito, né? Assim como Jesus fez na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Assim nós iremos fazer também. Não sei se diremos Pai, ou não sei a que Pai diremos que entregaremos o nosso espírito, mas isso vai depender do relacionamento com qual Pai tenhamos. Então, qual Pai que você se relaciona? É a esse Pai que entregaremos o nosso espírito naquele último dia nosso. Então, a que Pai, com que Pai você tem se relacionado? Que Pai você tem falado? Então, o verso que lemos diz que Deus fala de várias maneiras, né? Porém, nós não lhe damos atenção. Deus fala comigo de várias maneiras, mas será se eu tenho dado atenção ao que Deus quer falar comigo? Será se você tem estado atento à voz de Deus? Então o problema não é que Deus não está falando. Esse não é o problema, porque Deus ele quer falar, ele fala de várias maneiras. O problema é como tem sido a nossa recepção. De que forma você tem recebido a voz de Deus na sua vida? Então quer dizer que algumas vezes não estamos sintonizados naquilo que Deus está falando. Às vezes o nosso canal não está sintonizado no canal de Deus. Eu, quando saio de casa, que ligo o carro, meu carro, o rádio já está ligado, né? E aí está ligado, eu que sintonizei. Quando eu peguei o carro, cheguei na loja e disse assim: eu quero sintonizar em tal rádio. Por quê? Porque quando eu ligar o carro, eu quero ouvir alguma coisa. Então, em que está sintonizada a sua vida? Qual a sintonia que você tem? Quando você quando você liga o seu rádio, a sua mente, o seu coração, qual é o canal que você está sintonizado? No canal de Deus? Então Deus ele irá falar com você. Então, meus queridos irmãos, algumas vezes não estamos sintonizados naquilo que Deus quer falar, e é preciso estar sintonizado no canal de Deus. O canal de Deus está aqui. O canal de Deus é a sua palavra. É nesse canal que Deus fala conosco. Quando você abre esse canal aqui, Deus fala. Mas qual é o canal que temos aberto, né? Qual será o nosso canal? Então eu quero dizer nesta manhã que na verdade Deus deseja comunicar-se conosco, né? Não podemos ter relacionamento sem comunicação. Passamos por várias pessoas o dia todo, né? Quando nós chegamos no trabalho, quando nós chegamos na faculdade, chegamos na escola, quando nós chegamos na rua, quando nós vamos no mercado, e aí nós encontramos várias pessoas. Com algumas pessoas nós falamos, com outras pessoas nós não falamos, porque não existe comunicação. E é isso que eu quero que nós entendamos. É preciso ter comunicação com Deus, é preciso estar ligado a Ele. Então Deus quer ter um relacionamento conosco, Ele quer falar conosco. Ele nos criou com uma capacidade de ouvir a sua voz. Então temos capacidade, como falamos no final da escola bíblica, acho que ainda tivemos, a maioria que teve a oportunidade de ouvir falar. A gente precisa muitas vezes se calar para Deus falar conosco. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus quer falar com você, Deus quer se relacionar com você. Então Deus não é limitado a nenhuma maneira singular, não, né? Há muitas e muitas maneiras de Deus falar. Deus não só fala conosco através da Bíblia, porque quem não soubesse ler, não ia ter como falar com Ele, né? Então Deus, Ele se comunica também através da oração. Só eu dobrar os meus joelhos, eu não preciso nem abrir a Bíblia. Se eu não souber ler, Ele vai saber. Edson não sabe ler, mas Edson sabe falar, Edson sabe pensar. Então, se eu não tenho condições
condições de abrir a palavra, eu tenho condições de dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, fala comigo, e Deus vai falar. Então a Bíblia tem algumas maneiras realmente espetaculares. Eu queria dizer que, por exemplo, uma vez a Bíblia nos conta que Deus falou através de uma sarça ardente. Imagine uma árvore que não se queimava e Deus estava ali presente, o fogo consumidor estava ali e não consumia. E eu quero te dizer a você uma coisa nesta manhã: o fogo consumidor que estava naquela sarça ardente, meus irmãos, ele também está na sua vida, ele também quer falar com você. Eu quero dizer que uma vez, queridos irmãos, Deus falou através de uma sarça ardente, e Moisés entendeu, e Moisés compreendeu. Então Deus uma vez falou, através de uma nuvem. Deus falava com o povo, e ele geralmente falava através de anjos, como nós sabemos, que uma vez ele falou, através dessa coluna de fogo. Deus uma vez falou com Balaão através de um animal, uma mula. Deus falou com Abraão. Deus tem múltiplas maneiras de falar com o homem. Deus também falou em muitas vezes, em muitos momentos, através de homens usados por ele, os profetas, os homens de Deus. Deus usou para falar, como Deus continua falando hoje. Hoje nós vamos identificar, queridos irmãos, eu queria nesta manhã identificar com os irmãos maneiras mais comuns através das quais Deus fala conosco. Deus, ele fala conosco através da sua palavra, através dessa palavra, Tem gente que tem a Bíblia aberta. Não é o caso de dizer que a Bíblia aberta Deus fala, é a Bíblia lida, porque tem pessoas que abre a Bíblia no Salmo 92, Salmo 91, Salmo 23, que eu acho que é o mais famoso de deixarem, a Bíblia aberta, e diz que é para proteção. Vocês conhecem a figa? Todo mundo conhece, Tem gente também que bota uma figa dentro de casa e acha que aquilo protege. Tem gente que bota uma carranca em casa. Então a Bíblia só aberta é como qualquer uma dessas coisas, mas a Bíblia lida e colocada em prática é o poder de Deus para a salvação do homem. Então o fato só de deixar a Bíblia lá em cima da estante aberta lá, não vai resolver o problema do homem. Ele precisa meditar nesta palavra. A 2 Timóteo 3,16 diz: porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar da maneira certa a viver. Então ela precisa o quê? Para que ela possa condenar o erro, é preciso ser lida. Para que ela possa corrigir, é preciso ser lida. Para que as falhas e faltas possam ensinar de maneira certa a viver, eu preciso ler esta palavra. Então, só o fato de deixar ela aberta na estante não resolve o problema do homem. O homem precisa ler. Não existe nenhum outro livro no mundo que seja tão confiável como a palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro mais confiável. Por que eu digo isso? Porque tudo que Deus falou ao homem, toda a mensagem dada através desta palavra se cumpriu. Tudo que Deus disse através da sua palavra que iria se cumprir, se cumpriu. Então podemos contar com ela. Ela pode nos guiar, ela pode nos orientar. A palavra de Deus que é uma lâmpada para os nossos pés, ela nos ilumina, ela nos conduz ao caminho certo. Eu quero dizer nesta noite, nesta manhã, que ela pode nos confortar. A palavra de Deus conforta o homem. A palavra de Deus, ela pode transformar o coração do homem, o coração que está triste, em um coração alegre. Eu quero dizer, queridos irmãos, que ela, a palavra de Deus, fala completamente ao nosso coração. Então, se nós não estamos lendo a Bíblia, dificilmente nós conseguiremos falar com Deus. Então é preciso ler. É uma das formas de Deus falar, é lendo essa palavra, é meditando nela dia e noite. Outra coisa, segundo a Deus fala conosco também através do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz:
Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Olha, Ele habita em cada um de nós. Habitar é morar. A nossa habitação é a nossa morada. Então a Bíblia diz que nós somos moradas de Deus. O Espírito de Deus mora em nós. Então, uma vez que o Espírito de Deus habita dentro de nós, habita no nosso coração, podemos ouvir a sua voz, e a sua voz falando aos nossos corações. Então, por quê? Porque Ele está dentro de nós. Mas é preciso permitir que Ele more, é preciso permitir que Ele habite. Então devemos lembrar que a voz do Espírito Santo nunca contraria a palavra de Deus. Então, se vem uma palavra à nossa mente que vai de encontro a essa palavra, realmente não é Deus falando, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, quer dizer, que gera o quê? Profunda convicção e paz do Espírito nos nossos corações. Então, quando a palavra de Deus nos traz certeza, nos traz segurança. Olha o que aconteceu com Paulo, que nós lemos na escola bíblica dominical. Paulo ia em um destino, ia em um caminho, ia em uma direção, e aí Deus chega e fala com ele: não, você não vai mais para lá, é para você ir para outro lugar. E Paulo foi, e Deus usou ele poderosamente. Então é isso que eu quero dizer. Quando é a voz de Deus que ouvimos, automaticamente nós temos certeza, e automaticamente as coisas se cumprem. Então existe uma forte harmonia, queridos irmãos, entre a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós. Existe harmonia, existe ligação. Então quer dizer que um testifica o outro. Então a oração testifica com aquilo que o Espírito Santo nos fala. Existe harmonia entre a palavra e a voz do Espírito Santo em nosso coração. Eu quero dizer, quer dizer, que às vezes a gente vem para a casa de Deus, e aí a gente vem dizendo assim: Senhor, eu estou com esse problema, meu Deus, e preciso, Senhor Deus, de uma resposta. Eu preciso, Senhor Deus, de uma posição do Senhor para saber o que eu devo fazer. E aí de repente, meus irmãos, a gente senta no santuário, e aí estamos ouvindo, e aí começa a escola bíblica dominical, e às vezes Deus fala através do professor, e vem a equipe de louvor com as suas reflexões musicais, e Deus fala através do louvor, e aí vem o pregador para trazer a palavra, e Deus fala através do pregador, e Deus confirma aquilo. Então, mas para isso, para que Deus fale aos nossos corações, precisamos estar em ligação com Ele, precisamos estar em comunhão com Ele, queridos irmãos. Então devemos nos lembrar: a voz do Espírito Santo nunca contraria a palavra de Deus, e gera o quê? E gera em nós uma profunda convicção, porque aí nós temos certeza: Deus falou comigo. Foi por isso que Paulo obedeceu e mudou o seu caminho, porque ele tinha convicção que era Deus falando com ele. Então existe uma forte harmonia, né, entre essa palavra e o Espírito Santo, meu irmão, porque essa palavra é a palavra dele, que testifica. Então um testifica o outro. O que Deus fala através da palavra, o Espírito Santo confirma com verdade em nossos corações, com verdades em orações, com verdade na palavra, com verdade em tudo aquilo que ouvimos, porque Ele está aqui para confirmar a sua palavra em nós. E Deus nos fala conosco também através de pessoas comprometidas com Ele. É preciso ter compromisso para Deus usar, porque Deus, na verdade, não usa qualquer pessoa e de qualquer forma. É preciso ter uma vida santa e agradável a Ele. Então algumas vezes você já sentiu como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração através de outra pessoa, porque essa pessoa certamente tem compromisso com Ele, tem relacionamento com Ele. Então você quer ser canal de Deus, você quer ser canal para Deus usar, tenha compromisso com Ele, porque o objetivo de Deus é falar ao povo através de todo aquele que quer se disponibilizar. Mas para isso é preciso ter uma vida de entrega, uma vida de dedicação. Deus geralmente usa outras pessoas para compartilhar a sua palavra conosco. Às vezes, queridos irmãos, a gente está assim, com uma dúvida em alguma coisa, e Deus usa um irmãozinho ali para falar aquilo que Ele deseja. Observe Naamã, pensando no general Naamã, um homem de Deus. Deus usou quem?
uma escravazinha. O texto diz que era uma menina, alguém que certamente poderia não dar nem crédito à palavra dela, mas Deus usou uma menina para falar um grande general. Então, queridos irmãos, Deus, Ele sempre usa aqueles que se colocam à disposição dEle. Eu creio que a própria Bíblia confirma essa verdade, em 1 Tessalonicenses 2,13, que diz: por isso, sempre dando graças a Deus, quando estivermos aí anunciando a mensagem de Deus, vocês a ouvirão e aceitarão. Não aceitarão como uma mensagem de criatura humana, mas como uma mensagem de Deus, porque de fato Ele é. Então, e o que é que o texto está querendo dizer? Que quando é de Deus testifica, quando é de Deus nós temos certeza, e quando Deus usa alguém para falar conosco, nós não temos dúvida. Então, Paulo falou aos cristãos de Tessalônica, Deus fala através de pessoas comprometidas com Ele. Por isso que Paulo, ele falou às igrejas do Senhor, a várias igrejas. Paulo mandou carta a várias igrejas, chamando a atenção. E o que é que aconteceu? As igrejas deram ouvido, por quê? Porque testificava, e as igrejas tinham certeza que era Deus falando através de Paulo. Então Ele é o Deus, Ele é nossa vida. Nossa redenção transformada quando ouvimos a sua voz por meio de pessoas. Deus me transformou, Deus transformou a cada um de nós usando pessoas, e Deus continua transformando vidas através de pessoas. Basta estarmos atentos à voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, não podemos endurecer os nossos corações, não podemos fechar o nosso coração. Quando Deus ele está falando, precisamos ouvir. Quando pessoas comprometidas com Deus falam, Deus nos usa e nos diz o que quer nos dizer. Quando pessoas que têm compromisso com Deus falam, Deus usa poderosamente. Por isso que Deus continua usando pessoas que têm compromisso com Ele. O mesmo Deus que usou os profetas lá em Israel, usou profetas no deserto, usou os profetas em Jerusalém, o mesmo Deus continua usando profetas hoje, homens e mulheres comprometidos com a palavra dEle. E quando nos comprometemos, automaticamente Deus nos usa para falar ao outro, falar ao pecador, aquele que está perdido. Então esta é a razão porque precisamos receber diariamente palavras de pessoas comprometidas com Deus, para que todos os dias Deus fale conosco. Todos os dias. É como eu disse aos irmãos, meu rádio já está sintonizado lá. Como não tem uma rádio batista, né? Estamos lá sintonizados na igreja, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Por quê? Porque ouvimos palavra de Deus lá também, porque prega o mesmo Jesus. Então, sintonize o seu rádio, a sua vida, em uma emissora que fala do amor de Deus. Eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, que Deus também fala conosco através da dor. Através da dor, pastor, Deus fala conosco através da dor. Deus fala conosco através do sofrimento também. Por nos amar, Deus até mesmo nos usa este recurso da dor, a fim de ganhar o quê? A nossa atenção, se for necessário. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 30, diz assim: algumas vezes é necessário uma experiência dolorosa para fazermos o quê? Mudar a nossa maneira de ser e fazer coisas boas e coisas maravilhosas. Um grande exemplo da Bíblia, um dos maiores exemplos da Bíblia que eu vejo de Deus usar a dor para fazer algo maravilhoso através da vida de Paulo. O que aconteceu com Paulo? Paulo estava indo para Damasco, prenderam os crentes, mataram os crentes. Foi o que Deus fez, derrubou ele do cavalo. E o que é que Deus faz mais? Cegou ele. Coisa difícil para uma pessoa que enxerga como nós estamos aqui enxergando, de repente perder a visão. Isso não é fácil. E naquele momento, o que é que aconteceu? Deus falou ao coração de Paulo. Mas o interessante é que Paulo ouviu a voz de Deus. Então, na hora da dor, Deus fala conosco. No processo de crescimento de nossas vidas, Deus pode até se utilizar da dor para nos mudar. Deus pode utilizar até o sofrimento. Quantos, queridos irmãos, precisam ir para o presídio? Quantos se converteram lá dentro do presídio? Será que foi fácil estar dentro do presídio? Quantos se converteram no leito da dor, dentro do hospital, ouviu a palavra de Deus
foi transformado. Será se é fácil? Não é fácil, mas às vezes Deus usa a dor para nos trazer a realidade, para nos fazer entender que Ele é Deus. Muita gente sabe disso por experiência própria. No entanto, eu entendo uma coisa: nem toda dor é Deus falando conosco. Nem toda dor é Deus falando conosco. Nem toda ferida é dor, e dor que vem tem Deus tentando comunicar-se conosco. Mas existe muitas dores que é Deus querendo falar conosco, né? Eu quero dizer que, porém, algumas delas vêm, né? Deus frequentemente usa a dor, a fim de quê? De diminuir o nosso ritmo e nossa tensão. O pastor Rick Warren, né? Ele conta que ele tinha um amigo que era aqui um grande atleta, né? do basquetebol, e o homem jogava muito basquete, mas não tinha nenhum relacionamento com Deus. E aí ele teve alguns problemas, né, nas costas, com algumas hérnias de disco, com alguns problemas sérios. E o pastor Rick Warren, queridos irmãos, perguntou a ele no hospital: por que você acha que essas coisas aconteceram com você? Por que você acha que você está passando por isso? Por que você acha que essas dificuldades vêm a você para um atleta, aqueles irmãos, hérnia de disco, dores na coluna, é a pior coisa que tem? Ele disse: Deus me fez deitar de barriga para cima, a fim de que eu pudesse olhar para Ele. Deus me levou à cama para deitar de barriga para cima, para que eu olhasse para Ele. Às vezes, aqueles irmãos, a dor vem, às vezes o sofrimento vem, as lutas vêm para nos aproximar de Deus. Alguma vez Deus já fez assim como você? Alguma vez Deus já fez isso? Porque Deus às vezes faz isso conosco. Deus nos traz problemas para nos aproximar dEle. A dor nos faz olhar para Deus. A dor nos faz pensar em um Deus que é poderoso. Eu quero dizer que Ele, né, é o aparelho auditivo. A dor é o aparelho que Deus usa, né, que coloque nós para que possamos ouvir. A dor é um aparelho auditivo que Deus coloca no nosso ouvido para que possamos ouvi-lo. Então eu quero dizer nesta manhã que Deus sussurra em nossos ouvidos através de quê? Dos nossos prazeres. Ele sussurra. Mas eu quero dizer, mas Deus grita através de nossas dores. No sussurro Deus grita através dos prazeres, mas nas dores Deus grita: eu quero estar com você, eu quero estar ao seu lado, caminhe comigo. Então a dor, queridos irmãos, é o megafone de Deus que chama a nossa atenção. Deus usa o megafone da dor para falar conosco. Então, depois de observar as maneiras que Deus utiliza para falar conosco, eu faço a seguinte pergunta a você. Eu quero lhe perguntar: por que é tão importante realmente ouvir Deus falar? Por que é importante estar atento a ouvir Deus falar? Pelo menos eu vejo duas razões. Por que é importante ouvir Deus falar? A primeira confirma que estou desfrutando de um relacionamento real com Ele. Então, quando Deus fala com você, você desfruta de um relacionamento real com Ele. Glória a Deus. Então, se você deseja desfrutar de um relacionamento real com Deus, então viva de acordo com para que Deus fale com você, porque você já sabe quais são o que é necessário para que Deus fale com você. Então a prova que realmente Deus, que realmente conhecemos a Jesus, é quando temos um relacionamento profundo com Ele. Quando Jesus fala comigo, é porque eu tenho um relacionamento com Ele, né? Então você ouve Deus falar com você. Jesus diz o seguinte, em João capítulo 10, versículos 14 a 16: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importam conduzir, e elas ouvirão a minha voz. Olha aí, então se você nunca ouviu Deus falar, se você nunca sentiu Ele falar em seu coração, você tem todas as razões para duvidar se realmente você tem um relacionamento com Deus. Ele diz na sua palavra, diz o seguinte: a essas também me importam, elas ouvirão a minha voz. Aí foi uma pergunta, uma colocação que eu fiz até com Edna, eu quero fazer com você.
Se por acaso você está em casa, seu celular toca, e aí você pega, eu pego, ligo para ele que agora, se eu falar, e aí, negão, na mesma hora vai dizer, é Painho, ô Painho, tudo bem? Ele não vai dizer Painho se ele ouvir uma outra voz. Então, quando a palavra de Deus diz que os filhos dele ouvem a sua voz, e reconhecem a sua voz, então eles ouvirão a minha voz. Então você tem ouvido a voz de Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Então, eu quero dizer que você tem todas as razões para duvidar, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Então a minha pergunta é, você ouve a voz de Deus? Se você não ouve nesse momento, eu quero que você pense o seguinte, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. A sua palavra diz que eu ouviria, a sua palavra diz, o pastor confirmou ali, que se eu for a sua ovelha, eu tenho que ouvir a sua voz, e eu não tenho ouvido, e eu preciso ouvir, porque eu quero ter um bom relacionamento com o Senhor. Mas se você realmente é filho de Deus, você vai conhecer a voz do seu pai, e ele conhece a sua voz. Eu quero dizer que quando um pai, chama os seus filhos, como eu falei ao telefone, automaticamente os filhos vão conhecer a voz do seu pai. Eu quero saber se você tem reconhecido a voz do seu pai, se você tem falado com ele. Então aqui é papai, basta começar, basta dizer alô, o filho diz, é meu pai que está falando. E observe Paulo, o texto que nós lemos na escola bíblica, quando Deus, um varão, a Bíblia diz que não foi um anjo, a Bíblia diz que não foi um homem com aparência diferente, foi um varão, um homem comum, falou com ele. Paulo entendeu que era o pai falando, sabe por quê? Porque Paulo conhecia o pai. Então é preciso conhecer, porque isso acontece, há relacionamentos diários. Nós conhecemos ao nosso Deus quando temos um relacionamento diário com Ele, quando falamos diariamente, os filhos diariamente ouvem a voz do seu pai, por isso reconhecem a voz do seu pai, eles interagem através da comunicação diária, e é isso que acontece entre nós e nosso pai, nós interagimos com Ele. Então se você tem isso, se você nunca ouviu Deus falar, você precisa reavaliar o seu relacionamento. Existem pessoas que sabem sobre Jesus, que já ouviram falar de Jesus, que sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário, que sabem que Jesus é o Filho de Deus, que sabem que Jesus nasceu lá em Belém, que sabem que um dia Maria teve um contato com o anjo, que o anjo falou com Maria, que sabe tudo da palavra, mas não conhece a Deus. Isso é triste, saber da palavra, saber de Deus, mas não conhecê-lo. Então eu quero dizer nesta manhã que uma das provas que você sabe que é um cristão é que Deus fala com você regularmente, que você ouve, você escuta e você também fala com Ele. Então falar com Ele é importante, se relacionar com Ele é importante. Muitas pessoas pensam que Deus só fala com filhos prediletos. Não, que Deus só fala com os filhos que são dedicados na sua palavra. Não, Deus fala com todo aquele que deseja falar com Ele, porque para Deus não tem filho predileto, Deus não tem ovelha predileta, todas as ovelhas para Ele são iguais. Ele morreu por todas as ovelhas, como eu sempre digo aqui, se só existisse você, Jesus tinha vindo e tinha morrido na cruz no seu lugar. Então na verdade não existe filhos prediletos para Deus, todos somos iguais, diante de Deus todos somos iguais. Então, por exemplo, vocês que são pais, será que vocês falam com seus filhos, mas será que você tem filho predileto? Nós não temos filho predileto. O pai ama todos os filhos da mesma maneira. Às vezes até tem filho que acha, minha mãe gosta mais de meu irmão, minha irmã gosta mais, meu pai gosta mais de minha irmã. Não, nós gostamos da mesma forma de todos. Então, eu espero que você me responda, pastor, que é pai e mãe, não tem um filho predileto, porque Deus não tem filho predileto. E assim que o pai do céu age, queridos irmãos, Ele não tem filho predileto. Eu quero dizer que Deus fala com todos os seus filhos, dos seus filhos de maneiras iguais, seja eles novos crentes ou velhos crentes. Pode ter 50 anos de decidida aos pés de Jesus, pode ser pastor, pode ser diácono e pode ser ovelha. Deus fala com todos da mesma forma, porque Deus ama todos da mesma forma. E a outra forma de ouvir Deus falar
protege-me quando Deus fala, é porque Ele nos protege dos erros, né? Observe Jó, capítulo 33, 14 a 18, diz: Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio dos sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim Ele nos livra da morte e não deixa que nos jogue na sepultura. Então, se ouvirmos Deus falar, estaremos protegidos, porque Deus nos corrige na sua fala. Deus nos fala aquilo que estamos errados, em que temos desagradado a Ele sempre nos fala. Ele vai nos advertir antecipadamente sobre alguns perigos que a vida apresenta diante de nós. Ele diz: Edson, não vá por ali não, aquele caminho é tortuoso, aquele caminho leva à morte. E Deus fala antecipadamente. Então, ouvindo a voz de Deus, constantemente seremos lembrados por Ele sobre o caminho perigoso dessa vida, porque Deus é um Deus que orienta. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés, então Ele sempre nos fala. Eu quero dizer que quanto mais sintonizados estivermos em Deus, mais direção correta temos a seguir. Então é preciso estar sintonizado com Ele 24 horas. A palavra dele diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a honra e glória. Então tudo é preciso viver 24 horas sintonizados com Deus. Ouvir a voz de Deus é uma proteção dos erros que eu possa vir a cometer. Então Deus nos fala antecipadamente: olha, não faça aquilo ali é um laço para você. Eu quero dizer que Deus está falando, Ele quer falar conosco. Ele usará muitas maneiras diferentes para alcançar esse propósito, muitas formas para falar conosco. É preciso estar atento à voz dele. Então, porque Ele nos ama, porque somos importantes para Ele. Deus ama você. Você é importante para Deus. Eu quero dizer que você foi feito para ter um relacionamento com Deus. E se você nunca estabeleceu esse relacionamento com Ele, Ele quer ter um relacionamento com você hoje. Ele quer ter um relacionamento com você agora. Não deixe para amanhã. Diga ao Senhor no seu coração: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Senhor, eu não posso viver sem este relacionamento que o pastor acabou de falar. Eu não posso viver sem esta comunhão. Eu não posso viver sem este relacionamento. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero ter um contato com o Senhor. Eu não posso viver longe do Senhor. Hoje é o dia, meu irmão, de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Então Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através do seu Espírito Santo. Ele faz isso através das pessoas. Ele faz isso através da dor. Ele faz isso através do sofrimento. Ele quer falar com você. Então esteja atento. Diga: Deus, quero falar com o Senhor. Amém? Vamos prestar atenção na letra desse louvor, que Deus quer falar com você através do louvor nesta hora. Alguns
Deus, que a intimidade era a religiosidade que os fariseus tinham naquela época, na época de Jesus. Eram meramente religiosos, mas eles precisavam ter intimidade com Deus, e eles não tinham. Então que nós tenhamos intimidade, que a religiosidade, não seja o mais importante, a religião não seja o mais importante, mas o Deus da religião seja mais importante para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Deus, gratos, Pai, pela vida dos teus filhos, Senhor Deus, que nós possamos, Deus, ter intimidade com o Senhor, meu Deus, que a intimidade seja algo real na vida de cada filho teu que aqui está, Pai, que nós possamos, Deus, dedicar, Deus, o nosso ser ao Senhor, Pai, que possamos ser íntimos, que diariamente, Deus, possamos, Deus, praticar, Senhor Deus, a Tua Palavra, possamos meditar na Tua Palavra, possamos ter uma vida de oração, de comunhão contigo, Deus, que isso seja algo diário, Deus, porque, Senhor Deus, precisamos, Deus, a cada dia, Deus, o Senhor ser o primeiro na nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, Deus, que nós possamos nos despertar, Deus, para ter uma vida íntima com o Senhor. Amém. Que isso que vai definir, Deus, no nosso último dia, Pai. A quem entregaremos o nosso espírito? Que o nosso espírito seja entregue nas tuas mãos, Deus, naquele grande dia, Pai. Porque sendo íntimo do Senhor, os teus anjos, Deus, acamparão ao nosso redor, Deus, e conduzirão o nosso espírito ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Obrigado, abençoa a vida de cada visitante que entraram nesta casa neste dia, Pai. Senhor Deus, o Senhor vai trazendo, Deus, a realidade o mais profundo, Deus, o desejo do mais profundo coração deles, Pai. O Senhor conhece o coração de cada visitante que aqui está, Deus, sabe a grande necessidade da vida deles, Pai, que o Senhor esteja suprindo, Pai, abençoando eles, trazendo, Deus, a vida deles, Deus, aquilo que eles mais necessitam, Pai, e que o Senhor, sobretudo, possa trazer respostas para a vida deles, Pai. Abençoa os seus filhos, Deus, que estiveram aqui nesta manhã. Abençoa cada um deles, Deus, vai derramando bênçãos sem medida, Deus, sobre a vida deles, Deus. Visita os teus filhos, Deus, também que não puderam estar aqui neste lugar no dia de hoje, Pai. Abençoa, Deus, guarda e livra de todo mal, Pai. Nos dá o resto do dia na tua presença, Pai. Nos conduz em paz aos nossos lares. Que à noite sejamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Oramos, Deus, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, nós somos despedidos em nome de Jesus.